Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje eu vou tentar responder uma pergunta que o pessoal faz bastante pra mim. Cadu, eu tenho um aparelho que é de 12 volts por 2 amperes ou por 1 ampere. Eu posso usar ele junto com uma bateria de 60 amperes? Então o pessoal fica em dúvida às vezes com isso aí. Ou então, Cadu, meu aparelho é de 12 volts, 1 ampere, mas eu tenho uma fonte que é de 12 volts de 5 amperes. E aí, posso usar? Se você tem dúvida também na hora de saber qual aparelho você pode usar, com qual tipo de fonte, vem comigo nesse vídeo que eu vou tentar mostrar para você. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá. O pessoal às vezes fica em dúvida se pode ligar um aparelho com uma fonte ou não. Embora eu não seja professor nem especialista, mas eu vou tentar falar da minha experiência, vou tentar explicar aqui, vou usar alguns exemplos, tá certo? Então vamos lá, primeira pergunta. Cadu, eu tenho um aparelho de 12 volts que é de 2 amperes, o aparelho. Eu posso usar com uma bateria de 60 amperes? Alguém pode pensar, nossa, mas não vai aguentar, né? Porque o aparelho é 2 e a bateria é de 60. Não, você pode usar. O que acontece é que você tem que pensar o seguinte. Primeiro, a tensão tem que ser igual. Se o aparelho é de 12 volts e a bateria também, já é meio caminho andado. Agora, o que a gente precisa saber é quanto o aparelho vai precisar para funcionar. O aparelho precisa de 2. A bateria consegue oferecer esses dois? Consegue. Então não tem problema nenhum. A bateria pode ser de 100 amperes, de 200 amperes, porque o seu aparelho só vai precisar de 2. Até mesmo se uma bateria for de 5 amperes, ela também vai conseguir fazer o aparelho funcionar. Tá certo? Então não vai ter problema nesse caso. Vamos ver outra situação que o pessoal também pergunta. Por exemplo, o meu aparelho é de 2 amperes e a fonte é de 5. Agora não é mais na bateria, é com uma fonte. O aparelho é de 2 amperes, 12 volts. A fonte é de 12 volts, 5 amperes. Tem problema? Não tem problema. Algumas pessoas às vezes pensam assim, não, mas a minha fonte é muito forte, ela vai queimar o aparelho. Não, ela não vai queimar. O aparelho vai precisar de 2. A fonte consegue oferecer 5. O que vai acontecer? O aparelho só vai puxar 2. Então não vai ter problema, vai ficar sobrando energia. A fonte consegue oferecer mais do que o seu aparelho precisa, entendeu? Só não pode ser a tensão diferente. Aí pode queimar o seu aparelho, ok? Agora, o contrário também não pode ser. Vamos supor que o seu aparelho é que precise de 5 amperes, mas a fonte só ofereça 2. Aí não vai funcionar. Aí o seu aparelho vai puxar energia e a fonte não consegue suprir, entendeu? Se estivesse invertido aqui. Ok? Então é importante entender. Quanto o aparelho precisa? Precisa de 2. A fonte oferece quanto? Oferece 5, oferece 10, oferece 100. Se a fonte oferece 100 amperes, o máximo que vai acontecer é pode haver um desperdício de energia, porque a fonte tem um transformador ali, está preparada para oferecer muito mais energia, então pode haver um desperdício, mas não vai estragar o seu aparelho. Se você precisar usar o aparelho por alguns momentos, algumas horas, você pode usar uma fonte de 20 amperes, não tem problema, ok? O que não pode é menos. Um aparelho de 5 amperes não pode ser ligado numa fonte de 2 ou de 1, porque a fonte... Opa! Porque a fonte não aguenta, certo? Então aqui nós temos alguns exemplos. Esse modem é de 12 volts, pode ser ligado numa bateria, pode ser ligado numa fonte de... Como ele é de 1 ampere, olha só. A gente vai olhando daqui, ó, vamos ver se dá para ver o foco. Onde está o danado, que eu não estou vendo. Aqui, ó. 12 volts, 1 ampere. Você só precisa respeitar a polaridade, tá certo? Isso aí é outra história. Se você vê aí no meu vídeo aí, no meu canal, outros vídeos sobre como identificar os terminais aí, por exemplo, ó, do plug aqui, certo? Para conectar o aparelho. Mas o que nós estamos falando é da corrente, da amperagem, né? Então esse aparelho precisa de 1 ampere em 12 volts. Então se você puser uma fonte de 1 ampere, ou de 2, ou de 3, ou de 5, ou de 10, ou uma bateria de 100 amperes, vai funcionar beleza. O que não pode é uma fonte de 500 miliamperes, certo? Então eu separei alguns exemplos aqui só para tentar ajudar a frisar bem para você, tá bom? Ó, então se eu tiver um modem de 2 amperes e a fonte for de 3 ou de 5, pode? Pode, a fonte vai oferecer a mais. Se o modem for de 2 e a bateria for de 60 amperes,
modem é de 12 volts, 2 amperes. A bateria é 12 volts, 60 amperes. Pode? Pode. A bateria vai oferecer tranquilo a energia que o seu modem precisa. E o seu step down, né? Um conversor ali que pega uma tensão de 20 volts e baixa para 12 ou para 5. Se você não sabe o que é um conversor, como ele trabalha, você pode ver aí na sugestão dos vídeos aí que eu também vou colocar. Então você pode usar uma fonte de notebook de 20 volts para ter 5 volts, por exemplo, para carregar um celular ou para ligar um roteador ou para ligar um aparelho desse, que é de 5 volts, por exemplo, certo? Ou então uma bateria de 12 volts para alimentar o radinho de 5. Então você veja aí se você não sabe. Mas vamos lá. Se o step down ele é no máximo de 5 amperes, aí eu vou usar uma fonte de 1 ampere para alimentar ele. Então a fonte está alimentando ele. Pode usar uma fonte de 1 ampere para um step down de 5? Até pode, mas vai depender da carga, do quanto você vai usar, ok? Porque o step down vai estar no meio do caminho. Então, se você puser uma fonte de 1 ampere para o step down, ele vai trabalhar enquanto você usar só 1 ampere. Então a sua carga tem que ser menor do que a fonte tem que conseguir suprir a necessidade da carga. Então, mesmo que o step down suporta 5 amperes, se você puser 1 ampere na entrada e 1 na saída, vai trabalhar tranquilo, certo? E se o step down for de 5 amperes e eu posso ligar ele numa fonte de 10 amperes? Pode, desde que você não puxe na carga mais do que a corrente que ele suporta. Então agora aqui a fonte é de 10, ó. É muito mais do que o step down suporta no trabalho, mas não tem problema. Se a sua carga, se o que você for tirar de energia dele for correspondente à potência máxima do step down. Então a fonte é de 10 amperes ou de 100 amperes a fonte, ou uma bateria de 60 amperes. O step down é de 5. Se você usar um aparelho de 2, de 3, de 4, não vai ter problema. Agora, se você usar um aparelho de 10 amperes, a fonte é de 10, ela até corresponderia, a fonte 10, o aparelho 10, mas o step down só aguenta entregar 5, aí não vai funcionar, certo? Então tem que prestar atenção. Quanto que esse aparelho aguenta que passe por ele? 5 amperes. Então na saída aqui, se você usar uma carga menor que 5 amperes, dá certo. A alimentação pode ser 5 amperes, 1 ampere ou mais. A alimentação vai depender da carga, ok? De novo, vamos lá no último exemplo aqui, ó. E se eu tiver uma fonte de 12 volts por 3 amperes, mas eu vou ligar um som que consome 5 amperes, dá certo? Não. O som precisa de mais potência do que a fonte pode oferecer, tá certo? Então é importante a gente entender isso daí. Não importa, a fonte tem que ser sempre a mais. E se ela é a mais, ela não vai queimar. Ela tem mais energia disponível. Você só não pode puxar mais do que a fonte tem para oferecer. Ou no caso de um step down, o step down vai se tornar a fonte do meu aparelho. Vamos supor, eu vou ligar esse aparelho de 5 volts, certo? E eu vou usar esse step down. Se esse aparelho consome 1 ampere, o step down tem que suportar mais de 1 ampere. Se ele suporta 5, não tem problema. E a fonte? A fonte, se esse aparelho consome 1 ampere, a minha fonte que vai alimentar ele tem que ter mais do que 1 ampere. Certo? Não importa se esse aqui tenha 1 ou 5 amperes. Ok? Um último exemplo, né, que a gente viu no último vídeo aí sobre carregar a bateria de 100 amperes e usar um step down de 5 amperes. Pode usar um step down de 5 amperes para carregar uma bateria de 5, de 10, de 60 amperes ou até de 100 amperes? Pode, mas tem uma restrição. Se a carga for lenta para a bateria e ela respeitar os 5 amperes que ele suporta, não tem problema. Por isso que a gente usou ele na flutuação para carregar uma bateria de 100 amperes. Se você não viu esse vídeo e quer saber como que dá para usar isso aqui para controlar a carga de uma bateria de 100 amperes, veja o vídeo que é o vídeo sugerido aí. Agora, se você vai tentar carregar uma bateria de 100 amperes, veja bem, 100 amperes, você vai usar uma fonte de 10 amperes na alimentação. A bateria está descarregada, ela vai puxar então os 10 amperes que a fonte tem, só que isso aqui só suporta 5, aí não dá certo, ok? Por isso que a gente usou ele só com um carregadorzinho que oferecia
600 miliamperes, 1 ampere, por exemplo. Então o carregador, a fonte, oferece só 1 ampere, o aparelho suporta 5 amperes e a bateria de 100 amperes. Aí dá certo. Aí você fala assim, pô Cadu, mas como assim? A bateria de 100 amperes você vai usar uma fonte de 1 ampere? Não vai estragar a fonte? Você não acabou de falar que o aparelho tem que a fonte tem que suportar o aparelho? Sim, no caso de um aparelho, precisa suportar o aparelho. Mas no caso de carregar uma bateria, a bateria vai carregar com quanta energia você entregar. Se você entregar pouco, ela vai carregar devagar. Se você entregar muito, ela vai carregar rápido. Como a nossa fonte, no caso de carregar uma bateria, ela é de 1 ampere, ela vai entregar 1 ampere para a bateria e a bateria vai aceitar essa carga e não vai ter problema. Diferente se fosse um aparelho de 2 amperes, ok? A fonte de 1 ampere, o aparelho de 2, aí o aparelho não vai funcionar. Mas para carregar a bateria dá, certo? Então é isso aí, a restrição é o quanto o aparelho suporta, no caso do step down, né? Ou quanto o seu aparelho precisa para funcionar. Se ele precisar de 2 amperes, você precisa oferecer para ele no mínimo 2 amperes. Daí para mais. Uma fonte que ofereça menos que isso não serve. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. E espero que tenha sido aí de alguma ajuda esse vídeo, que responda a dúvida dos colegas aí sobre a fonte e o aparelho, ok? Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.